O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que há espaço para mudanças no texto da reforma tributária. A matéria ainda precisa ser apreciada pelo Senado e a gente volta ao vivo com a nossa repórter Luciana Verdolim de Brasília. Luciana, o ministro falou sobre essas mudanças no texto da reforma, mas ainda não apontou quais são essas mudanças, não é? Sim, Paula, o que está fazendo o Ministério da Fazenda nesse momento? Está fazendo um relatório, um levantamento que vai ser apresentado ao relator da proposta no Senado Federal, Eduardo Braga, exatamente para tentar garantir algumas alterações. A grande reclamação do governo, inclusive da oposição, é que no finalzinho da discussão da reforma tributária lá na Câmara, vários pontos não ficaram claros, várias alterações foram feitas no texto e, com muitas exceções, o ministro admite que a alíquota do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado, que vai ser criado com essa nova reforma, acaba aumentando. O ministro, no entanto, faz questão de ressaltar que é preciso ainda dá tempo de fazer alguns ajustes no texto, por isso ele confia, inclusive, nessa negociação que vai começar com os senadores agora na volta do recesso parlamentar. A gente tem, inclusive, a declaração do ministro da Fazenda. Tenho certeza que o senador Eduardo Braga vai se dedicar exclusivamente à tarefa de lapidar o texto e aprová-lo no Senado Federal. É a principal reforma que está em curso, mas não é a única. O deputado Aguinaldo Ribeiro, que foi o relator na Câmara, ele já esteve juntamente com o Eduardo Braga recentemente no Ministério da Fazenda, exatamente discutindo a possibilidade de alterações, porque se o texto mudar no Senado, vai ter que voltar para a Câmara para ser analisado novamente pelos deputados. Por isso, essa análise tem sido feita de forma conjunta. O que o ministro da Fazenda tem defendido? A expectativa é de que a alíquota do IVA fique mais ou menos em 25%, o IPEA fala em 28%, já tem economista dizendo que pode chegar a 30%, exatamente por conta do número excessivo aí de exceções. A avaliação do governo nesse momento é que é preciso discutir exatamente isso com os senadores. E Fernando Haddad, por diversas vezes, já fez questão de ressaltar que está disposto a conversar, que toda a equipe técnica do Ministério vai ajudar nessa discussão que vai se iniciar agora no Senado Federal, logo na volta do recesso. A promessa é de aprovar no Senado até agosto, até outubro, melhor dizendo, e o governo quer sancionar a matéria até o fim do ano. Luciana Verdolim falando de Brasília, a gente volta com você. Luciana, agora girando os nossos comentaristas também para falar sobre essas possíveis mudanças no texto da reforma tributária. Amanda Klein, primeiramente você, Amanda. Já era uma notícia esperada, né? O ministro Fernando Haddad falou que está aberto aí a essas possíveis mudanças. Agora, quais pontos, na sua avaliação, podem ser alterados aí para o bem da reforma? Ô Paula, o ministro Haddad já esperava essas mudanças, você está certa. O senador Eduardo Braga, que aliás é um conhecedor vasto desse tema de matéria econômica, já havia encomendado esses estudos ao Ministério da Fazenda para saber como cada ponto aprovado ali na reforma dos deputados vai impactar a economia. E nesse pacote, o que eles querem fazer? Todos esses setores, as exceções que foram incluídas lá de última hora, principalmente para conseguir votar o texto a toque de caixa, como impôs Arthur Lira, serão provavelmente algumas dessas exceções revistas no Senado, porque senão você vai levar esse IVA, né, esse imposto de valor agregado muito alto, na ordem de 28%, foi justamente o que apontou esse estudo pelo IPEA. E o que o ministro Haddad defendeu ontem, inclusive em entrevista ao site Metrópolis, falou, quanto mais setores forem considerados exceções, maior o IVA. A gente quer que fique algo em torno de 25%. Mesmo assim, o ministro acredita que com uma rápida digitalização, depois dessa reforma tributária, você vai conseguir incluir mais gente, fazer com que mais gente pague e trazer para baixo esse imposto, esse IVA, né, para perto de 25% ou quem sabe abaixo disso. Também foram incluídas algumas cláusulas, alguns pontos, trechos ali na reforma tributária que dão aos estados o condão de incluir mais impostos, principalmente sobre determinadas categorias, determinados produtos, e isso também deve ser revisto. É claro que uma reforma dessa ordem, dessa monta, dessa complexidade, passará por revisões no Senado,
Até outubro deve ser votado, pelo menos essa é a expectativa da Fazenda. Depois volta para a Câmara, porque aí a Câmara tem que aprovar de novo, passar essas mudanças têm que passar pelo seu escrutínio para ser promulgada em dezembro até o final do ano. E concomitantemente o Haddad não desistiu daquela outra reforma, a segunda parte da reforma, essa ainda mais sensível, sobre a renda. E aí nessa parte, que é para taxar a renda dos super ricos, daqueles fundos exclusivos, ele ainda tem que conquistar o apoio da Arthur Lira. A gente deu aqui no Jornal da Manhã, o Arthur Lira já se manifestou contra essa parte da reforma. Então a gente vê que é uma coisa espinhosa, ainda tem um longo caminho pela frente. Capês, o IVA não pode passar de 25%, pelo menos essa é a avaliação unânime dos economistas, né? Pois é, eu concordo com a Amanda, é necessário que uma série de exceções votadas aí de última hora na Câmara dos Deputados. Não é possível você ter uma reforma constitucional aprovada em 2 turnos em votação subsequente, contínua, quando o próprio regimento interno da Casa exige um intervalo de pelo menos 5 sessões entre uma sessão de votação, aprovada por 3/5 dos deputados, e a outra sessão. Então, houve uma pressa muito grande, um assodamento, eu diria, inclusive, os deputados tiveram só 40 minutos para ler as emendas feitas de última hora, e isso o Senado tem que rever. E um tema, claro, que vai gerar alguma discussão é esse Conselho Federativo. O projeto tem, sim, uma feição centralizadora. Nós estamos numa forma federativa de Estado, que pressupõe descentralização de competências de instituição de tributos e arrecadatórias. E esse Conselho Federativo tem uma tendência centralizadora, a meu ver, até autoritária. Isso poderia também ser discutida no Senado Federal. Vamos lá. Bom, de qualquer maneira, é importante que se faça uma reforma tributária, que o Senado medite sobre ela e faça alterações necessárias.